Boa noite a todas e todos. Uma alegria recebê-los aqui nessa noite de terça-feira para mais uma temporada do nosso Café Filosófico. Essa terça, na semana que vem, na outra semana, então 3 encontros dessa temporada. Próximo com Lilia Schwartz e depois com Kabengele Munanga. Meu nome é Fabiano Incerti, sou diretor do Instituto Ciência e Fé e quero acolher a todos nessa noite aqui em Curitiba chuvosa, com chuva de pedra, então muitos também estão tendo dificuldade de conexão. E mesmo a gente queria avisar para vocês que se a gente tiver alguma instabilidade a partir aqui do Curitiba do sinal, fiquem tranquilos que depois a gente reconecta com vocês, tá bom? Agradeço especialmente todos que possibilitam que o Café Filosófico aconteça, já em sua 9ª edição. É a segunda temporada do ano, né? E também uma temporada online, né? Remota, a gente sabe por conta da pandemia, mas tem sido também uma experiência muito interessante poder conectar com gente do Brasil todo. Agradeço muito especialmente ao Douglas Borges Cândido, é meu companheiro aqui no Instituto Ciência e Fé, e também curador comigo desse projeto. Também eu quero agradecer o programa de pós-graduação em filosofia da PUC do Paraná, na pessoa do professor César Candioto, que é o coordenador, e o curso de filosofia da PUC, que tem como coordenador o professor Giovanni. Agradeço também os patrocinadores desse projeto, né, que sem eles certamente isso não aconteceria, a FTD Educação e a Chamex. Quero agradecer e apresentar para vocês nossos intérpretes de Libras. Hoje estão conosco o Alexander e a Elisângela, bem-vindos e obrigado. Sempre uma alegria contar com o apoio de vocês. Muito bem, a gente fez a proposta nessa temporada, nesses 3 encontros agora de novembro, em discutir esse tema muito importante, que depois eu quero provocar o Eduardo nisso, que é a potência do pensamento. Mas antes eu quero apresentar um grande amigo do Instituto Ciência e Fé, vai me ajudar no debate com o Eduardo. Ele é amigo do Instituto Ciência e Fé e amigo do Eduardo, né, Carlos? Então você é amigo de todo mundo que está aqui hoje. Professor Carlos Marés, advogado, escritor, professor da pós-graduação em Direito da PUC, na área de Direito Socioambiental, foi presidente da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, possui várias publicações, entre elas O Renascer dos Povos Indígenas para o Direito, Bens Culturais e Proteção Jurídica, a Função Social da Terra. Maré, é sempre uma alegria imensa contar com a sua colaboração, com a sua presença. Você é, de fato, um grande amigo do Instituto Ciência e Fé. Semana passada, né, estava conosco com Eliane Potiguara, na nossa linda semana literária, então queria te agradecer por esse momento juntos. E eu tenho a honra, a alegria, enfim, de apresentar para vocês esse grande nome, Eduardo Viveiro de Castro. Eduardo, obrigado pela sua presença. Há muito tempo que a gente está cantando a sua vinda para cá. Enfim, a gente nunca tinha conseguido antes, né, por conta dos seus compromissos, e esse ano nós conseguimos. Estava confirmado presencialmente, né, Eduardo? Mas, enfim, as coisas da vida também vão nos trazendo novos desafios, mas é uma alegria tê-lo conosco desse modelo hoje online, mas que de forma alguma tira o brilho do seu potencial intelectual e daquilo que você construiu como pensador. O Eduardo é antropólogo, professor do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi professor em Cambridge e é membro do King's College. Publicou cerca de 120 artigos e capítulos de livros, mais de 10 livros, entre eles Metafísicas Canibais, A Inconstância da Alma Selvagem, A Mundo por Vir, Ensaios sobre Medos e os Fins. Todos livros muito conhecidos, imagino, de todos nós. Teve como mentor e colega um dos maiores intelectuais do século XX, Claude Lévi-Strauss. Eduardo, nós emprestamos do Agamben o tema que nos provoca essa noite, é o título de um livro do Agamben, né, A Potência do Pensamento. Ele nos ajuda a entender que não há em nós humanos uma vocação biológica específica atribuída por uma necessidade qualquer, e por mais ordinários, repetidos e socialmente obrigatórios que sejam os nossos comportamentos e decisões, há neles sempre o caráter de uma possibilidade, ou seja, enquanto sede e potência, podemos fazer e não fazer, podemos conseguir e falhar, podemos perder ou nos encontrar.
nesse sentido, diante de tantas crises que enfrentamos hoje, ambiental, política, econômica, social, sanitária, mas também frente a tantas possibilidades da reinvenção de nosso lugar no mundo, vale então a pergunta: quais são então as forças, as possibilidades, os perigos, os impactos de pensarmos e de não pensarmos? Então, com essa breve provocação, eu queria te passar a palavra, te acolhendo com muita alegria, repito isso, e você tem um tempo agora para nos provocar, para a sua conferência, enfim, e ao final, quando você terminar, o Marés e eu começamos a bater um papo com você, tá bom? Obrigado, Eduardo, bem-vindo, e a palavra é sua. Muito obrigado, Fabiano. Eu agradeço você, ao Douglas, ao convite do Instituto Ciência e Fé. Lembro que eu estive na PUC Paraná há 4 anos atrás, a convite do Marés, justamente para um evento em torno da Laudato Si, da É encíclica. verdade. Universitas, né? E o texto que eu vou apresentar hoje não se afasta excessivamente desse tema, na verdade, em suma, do que na época nós apresentamos aí na PUC. O que eu vou ler para vocês é um texto que eu acabei de escrever há 4, 5 dias, junto com a minha mulher, Débora Danovski, com quem já escrevi outro livro, né? E que é um texto que vai ser apresentado num evento em homenagem ao Bruno Latour, numa Bienal que vai ocorrer em Taipei, enfim, lá na China. Esse texto, o título dessa homenagem é O Passado Ainda Está por Vir. E é um texto que vai discutir um determinado conceito histórico-filosófico e apresenta uma hipótese a respeito desse conceito, né? Eu vou, então, começar a leitura e espero que ela flua, né? Visto que foi um texto escrito para ser lido e não para ser ouvido, então eu vou tentar fazê-lo o mais oral possível, né? O texto começa com a seguinte pergunta, né? Quando é que as coisas começaram a dar errado? Essa é uma pergunta muito difícil de deixar de fazer hoje em dia, né? O que entendemos por as coisas, né? No caso, mais ou menos evidentemente a civilização de origem europeia, né? Que hoje se tornou praticamente uma espécie de monocultura técnico-espiritual de toda a espécie, né? Imposta mais ou menos à força, né? Às vezes mais, às vezes menos à força, sobre praticamente toda a população humana do planeta, né? Literalmente uma monocultura, né? Usando a palavra cultura no duplo sentido né? De soja e de ideias, né? O fato é que essa civilização de origem europeia, né? Que por muitos séculos se viu como sendo a origem e o destino da história, o fim da história, a finalidade da história, hoje está diante da possibilidade de estar diante, na verdade, de uma finalidade ou de um fim muito pouco original, que é a autoextinção, né? Causada por uma espécie de metástase da sua matriz tecnoeconômica, né? E do imaginário cosmológico que sustenta essa matriz tecnoeconômica. Eu usei a expressão a origem e destino da história. Esse é o título de um livro famoso do filósofo Karl Jaspers, né? A origem, o destino, eu conheço a tradução em inglês, que é goal, né? A meta da história, né? Que é um título de um livro famoso no qual ele propõe um conceito, que é o conceito de uma era axial, ou de uma idade axial, né? Que seria um período que, segundo ele, depois, a partir do qual a espécie começou a ter não só uma história comum, como um destino comum, né? Esse termo, era axial, com esse termo, o Jaspers se refere a um período entre os anos 800 e 200 antes de Cristo, né? Durante o qual a Eurásia, o continente eurasiano, assistiu à aparição, digamos assim, de Confúcio, Lao Tse, Buda, Zoroastro, os grandes profetas hebreus, né? E os filósofos, poetas e historiadores gregos. Todos aconteceram mais ou menos nesse curto período, se tomarmos a história humana como um todo, de 4 séculos, 4, 5, 6 séculos, entre os anos 800 e 200 a.C., né? Nesse período, diz o Jaspers, o homem
tal como nós o conhecemos hoje, veio a existir, passou a existir. O homem, entenda-se, a espécie humana. Então, nesse período, a era axial, o homem passou a existir. Todas as culturas, diz ele, pré-axiais ou extra-axiais, né, que estavam fora da Eurásia ou que estavam fora desse núcleo, né, foram absorvidas pouco a pouco pelas culturas axiais ou desapareceram. Né? E hoje, diz o Jaspers, no século XX, os últimos povos primitivos, como ele chama, estão caminhando para a extinção ou aderiram, digamos assim, ou aderiram ou desapareceram. Um dos historiadores que aceitou essa tese do Jaspers de que houve uma era axial na história da humanidade, né, foi o Robert Bellah, um historiador da cultura americano. Né? E ele diz o seguinte, ele diz que nós vivemos até hoje da herança dessa era axial, da herança deixada por essa era axial. Aí eu cito uma passagem dele. O Bellah diz assim, Jaspers via as figuras da era axial, Confúcio, Buda, os profetas hebreus, os filósofos gregos, né, como estando vivos para nós até hoje, né, como contemporâneos nossos, né, de um modo que as figuras anteriores a eles na história, o Egito Antigo, a Mesopotâmia, a Babilônia, etc., né, não estão presentes, não são nossos contemporâneos. Nosso mundo cultural, né, e as grandes tradições que ainda definem esse mundo, todas se originaram na era axial. Né? O Jaspers, diz o Bellah, se pergunta no seu livro se a modernidade não seria uma nova era axial, mas ele deixa a questão em aberto. Né? E, conclui o Bellah, de qualquer forma, ainda que nós tenhamos modernamente muito elaborado enormemente os insights, as intuições da era axial, nós não os ultrapassamos ainda, pelo menos por enquanto, diz ele. Né? Ultrapassamos, a palavra em inglês é outgrow, é como uma criança que fica muito grande para suas roupas. Nós não ficamos muito grande para essas roupas que nos foram deixadas pela era axial. Ainda, pelo menos por enquanto, como ele diz. Né? O que eu vou ler aqui, na verdade, exprime uma suspeita de que essas palavras finais do Bellah, né, nós ainda não ultrapassamos essa herança, pelo menos não ainda, né, podem estar fatalmente erradas. Então, vamos aceitar, por hipótese, né, a tese que é controversa historicamente, né, de a ideia de uma era axial que teria ocorrido, né, como sendo um fenômeno histórico consistente. Mas vamos aceitar essa hipótese porque ela é discutida por muitos historiadores. Né? Essa tese, desculpa, a hipótese que eu gostaria de apresentar a vocês é a seguinte: com o advento e com a popularização transdisciplinar e com a aceitação científica ampla, cada vez maior, do conceito de antropoceno, né, esse advento desse conceito, que foi proposto exatamente no ano 2000, né, por um Crutzen, um meteorologista, um químico, né, mas que está cada vez mais sendo incorporado como, enfim, designando efetivamente uma nova época geológica, né, e uma época antropológica, enfim. Né. A hipótese é que o advento e a popularização do conceito de antropoceno está revelando a obsolescência terminal do equipamento teológico-filosófico que nos foi legado pela era axial. Essa é a hipótese que eu gostaria de apresentar. E isto pelas mesmas razões, né, a obsolescência desse equipamento se daria porque a era axial é um dos pródromos, um dos prenúncios, dos prelúdios do antropoceno. Né? Antropoceno que começou, como você sabe, muito antes de receber o nome que ele recebeu. Né? Tem várias discussões quando teria começado essa época, mas, de qualquer forma, foi muito antes do ano 2000, né? Quando o nome apareceu. Né? Em outras palavras, se a época do antropoceno teria, por hipótese, como suas condições de possibilidade, as mutações culturais que ocorreram na Eurásia 3.000 anos atrás, né? O conceito de antropoceno, né, na medida em que ele designa um fato que a gente poderia chamar total, um fato cosmopolítico total,
porque ele, ao mesmo tempo, ele designa uma catástrofe ecológica, uma tragédia econômica, né? Uma ameaça política e um tumulto religioso, né? Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, né? E provavelmente, ou certamente, correlacionado, né? Esse conceito indica a dificuldade extrema que o nosso repertório herdado da era axial tem em pensar a época que essas mutações teriam provocado, as mutações da era axial, né? Porque o Jaspers diz que com a era axial começa o que ele chama de a verdadeira história universal, né? É ali que começa a história universal, com a era axial, né? Se não de fato, ao menos de direito. Ele vai dizer que, de fato, só começa com a modernidade com a Revolução Científica, com o capitalismo, etc. Mas, de direito, ela começa na era axial. Ela já, né? A história universal começa mesmo se as pessoas não estavam sabendo, digamos assim. Mesmo se os povos, os astecas, os incas, os tupinambá, não sabiam, mas eles estavam já na história universal, querendo ou não, né? Como diz o Jaspers, né? O homem, tal como nós o conhecemos hoje, começou ali. O que significa, então, se o homem começou ali, que o antropos, da palavra antropoceno, é o personagem que entrou em cena na era axial. Esse antropos do antropoceno seria o homem que foi inventado, foi criado pelas mutações culturais criadas da era axial, da China à Grécia, né? Passando pelo Oriente Médio, pela Índia, pelo Oriente Médio, etc., né? Então, talvez a gente possa dizer que se as causas materiais do antropoceno são muito mais recentes, né? Podemos talvez sumarizar essas causas materiais pelo nome capitalismo movido a carbono, né? A configuração antropológica articulada na era axial estaria no centro das condições intelectuais de possibilidades, e as condições espirituais, se vocês quiserem, para distinguir das condições materiais, né, que seriam claramente o capitalismo movido a petróleo e carvão, né? A configuração antropológica articulada na era axial estaria no centro das condições intelectuais de possibilidade dessas condições materiais muito posteriores, né? Em particular da convicção de que essas condições atuais, de que, enfim, o modo atual, a civilização atual, né, a civilização capitalista atual, seria o destino da espécie, né? A origem, o destino da espécie, o destino da espécie seria onde nós estamos hoje. A hipótese é que se esse é o destino da espécie, nós estamos mal, né? Bom, não temos muito espaço para fazer uma revisão de todas as características que os historiadores atribuíram a isso que eles chamam de breakthrough axial, essa ruptura axial, né? Essa grande mutação, né? Entre as quais são as características, a própria ideia de ruptura radical é uma ideia axial, né? E a própria nossa ideia, minha ideia de que essa ideia está obsolescente, é ela própria uma ideia que, de certa maneira, herdou da era axial a ideia da revolução, em suma, né? Vamos, então, eu vou só sublinhar algumas das expressões que definem, segundo os historiadores da cultura, isso que um deles chamou de um impulso subjacente comum a todos os movimentos próprios da era axial, de Confúcio a Jeremias, a Parmênides, digamos assim, né? Então, eu vou citar as características, né? Como pincei assim das obras dos historiadores, o modo como eles caracterizaram a era axial. Jasper fala em um salto na universalidade, fala em liberação e redenção do que é especificamente humano no homem. Então, é ali que o que é especificamente humano no homem se libera, né? Benjamin Schwartz, um outro historiador, fala na idade da transcendência. Foi o momento em que houve um questionamento reflexivo e crítico, né, do mundo real e uma visão nova daquilo que existe para além desse mundo. Arnaldo Momigliano, outro grande historiador, fala a era axial e a idade da crítica, né? O Voegelin, um outro grande historiador, fala
A era axial é a desintegração da experiência compacta do cosmos. Bella fala em surgimento de uma cultura que não existia antes, teórica e analítica. Wittgenstein, um outro historiador, fala a era axial é o momento da negação de toda autoridade mítica. Marcel Gauchet, um outro filósofo, fala é o momento da passagem da imanência à transcendência. E, por último, para não esquecer, lembremos da expressão freudiana do progresso intelectual gigantesco para a humanidade, que foi o monoteísmo iconoclástico judaico. Né? E a expressão de Weber, do desencantamento do mundo, a célebre expressão que o Weber localiza no advento da modernidade, mas que outros autores, como Charles Taylor e o Marcel Gauchet, vão, na verdade, recuar até a era axial, momento em que você desencanta, desmagiciza o mundo, a expressão literal em alemão, se eu não estou errado, do Weber, é desmagicização do mundo, Entzauberung, uma coisa assim. Bom, nós vemos todas as caracterizações que eu acabei de citar, não é difícil notar como elas parecem muito com a imagem que a modernidade faz dela própria. A idade da crítica, a idade do questionamento da autoridade, né? Então parece demais com a imagem que a modernidade faz de si mesma, né? Pensando no iluminismo e desde então. Né? Embora todas as caracterizações possuem, em alguns casos, uma certa ambivalência, elas são, na verdade, quase todas essencialmente positivas. Né? Identificando na era axial uma espécie de passo inicial, né, na longa marcha em direção à emancipação do homem. Emancipação talvez seja a palavra-chave da modernidade, de que todos reivindicam. Todos querem a emancipação, todos lutam pela emancipação do homem. Né? Seja a emancipação do homem em relação à natureza, seja a emancipação do homem em relação à dominação pelos outros homens. Né? Seria uma emancipação da humanidade, né? A partir de uma condição primitiva, né? De uma espécie de imanência mágica, né? Dominada por uma relação fusional com o cosmos, né? Um certo antropomorfismo narcisista, né? Uma submissão à autoridade do passado mítico, né? E uma espécie de congelamento da ordem social em função do fato de que ela é colocada fora do poder humano, né? Outorgada pelos deuses, pelos heróis míticos, etc. Isso seria o mundo pré-axial, do qual a era axial nos emancipou, né? De direito, se não de fato. Em suma, uma condição de ignorância, digamos assim, né? Que foi do qual a era axial nos liberou, ignorância do potencial infinito da espécie para a autodeterminação. Estou pensando aqui na frase do Agamben, que o Fabiano citou, né? Então, a era axial nos teria libertado de uma condição de ignorância desse potencial infinito da espécie para a autodeterminação, seja no sentido da determinação das suas próprias instituições sociopolíticas, seja no sentido da sua capacidade técnica para negar o dado natural, para conquistar a natureza, em suma. Né? Bom, o parti pris evolucionista de todos os autores que eu citei é meio óbvio, né? E a ideia de que esse breakthrough, essa ruptura, é irreversível, é praticamente unânime. Todos dizem não há como voltar à imanência primitiva. Né? Talvez não seja uma coincidência de que a maioria dos axialistas, como eu chamaria, tem uma tendência política mais para a direita do que para a esquerda. Isso não deixa de ser curioso. Né? Ou, digamos, são conservadores, talvez seja a melhor palavra, né, do que direita, mas enfim. Bom, a palavra-chave de todas essas caracterizações que eu acabei de enumerar, né, me parece que é a palavra transcendência. Né? É a idade da transcendência. Né? Uma ideia que inventou, digamos assim, ao ser colocada o seu oposto, a imanência, que não existia quando tudo era imanente, não existia a noção de imanência. Portanto, a transcendência inventa, digamos, a imanência. Né? A invenção da transcendência é geralmente definida por esses autores, estou fazendo uma espécie de síntese, né, como um estabelecimento de uma disjunção hierárquica entre uma ordem mundana e uma ordem extramundana. Né? E a consequente emergência de um dualismo ontológico que vai marcar todo o pensamento pós-axial. A ideia de dois mundos, digamos.
né? Dois mundos, né? Duas ordens, uma ordem mundana e uma ordem extramundana, né? Essa emergência invenção da transcendência, essa emergência de um dualismo, né, ontológico, seria o resultado, segundo os historiadores, de uma conjunção ali no meio do primeiro milênio antes de Cristo, né, de várias tensões políticas e culturais, né, que levaram a uma relativização ansiosa da ordem mundana em todos os seus aspectos, né, o que levou, por sua vez, à elaboração de uma linguagem crítica, né, sobre o mundo, sobre a ordem mundana, né, uma reflexividade, né, e que levou também à busca compensatória de uma fundação absoluta, né, e de um horizonte salvacional, né, ambos localizados no plano extramundano. Em suma, ênfase no sofrimento, na condição decaída da humanidade, né, e a colocação de um plano extramundano como horizonte salvacional de redenção em relação a essa ordem decaída mundana, né? O que marcaria, então, a história humana a partir da era axial seria a emergência da transcendência como uma dimensão suprassensível ou inteligível, para usar a linguagem platônica, né? Que essa dimensão que abrigaria uma verdade mais elevada, mais alta, não aparente, né? Uma verdade que podia ser de fisionomia pessoal, como o Deus das religiões abrâmicas, ou impessoal, como o ser do Parmênides ou a natureza moderna. De qualquer forma, é um lugar fora do aparente, né? Uma dimensão que guarda uma verdade mais alta, que é a verdade sensível, que é a verdade mundana. Em algumas versões da revolução axial, como alguns chamam, né? A transcendência assumiu a forma privilegiada, né, do tempo, da dimensão do tempo, né? Foi o caso, por exemplo, do cristianismo, de todos os seus herdeiros filosóficos, em que o tempo passa a ser a dimensão privilegiada, ao ponto do espaço ser considerado como uma dimensão, no caso do cristianismo, pagã por excelência, uma dimensão essencialmente não verdadeira, né? Eu cito uma frase do Hegel, em que o Hegel diz: a verdade do espaço é o tempo. Nós vamos ver que essa frase tem ressonâncias importantes, né? Eu diria que não é uma surpresa que essa negligência metafísica, digamos assim, do espaço, da espacialidade, né, viesse a ter consequências sérias sobre a atual mistura de impotência e de indiferença diante do estado do planeta. Isto é, a nossa incapacidade de sair disso que Hegel chamou de a verdade do espaço para a verdade no espaço. Mas eu estou antecipando aqui onde eu quero chegar. Um livro recente, publicado por um historiador, filho de uma mestra minha e grande amiga, o historiador se chama Alan Strathern, o livro se chama Poderes Unearthly, Poderes de Outro Mundo, digamos assim. É um livro sobre a história, religião e política na história mundial. É um livro de macrohistória. Ele toma como ponto de partida, né, uma dicotomia que ele tira explicitamente dessa literatura sobre a era axial, que é uma dicotomia entre duas formas de religiosidade, o que ele chama de imanentismo e de transcendentalismo. O problema específico do livro do Alan Strathern não nos ocupa aqui, que é a interação entre fatores políticos e religiosos que levaram à expansão mundial, né, das grandes religiões transcendentalistas, cristianismo, islamismo, budismo, etc. Esse não é o problema que eu vou tratar. Mas o tratamento dos conceitos de transcendência e imanência que o Alan faz no livro dele inspirou um pouco esse texto, né? O que o Alan Strathern propõe? Ele avança 3 teses principais para apoiar as análises históricas dele sobre essa expansão das religiões transcendentalistas. A primeira delas, que é uma tese claramente de tipo naturalista, no sentido biologista, é de que o imanentismo seria o nosso modo religioso default, básico, né? Que seria resultado de certas características da cognição humana,
tal como ela se evoluiu no sentido da evolução natural da espécie, né? Seria uma espécie de cultura natural da espécie, né? É como se o imanentismo fosse imanente aos seres humanos, né? E até que ele, ou seja, ele é natural, né? O imanentismo, basicamente, é a ideia de que o mundo está vivo, é o que nós chamamos, os outros antropólogos vieram chamar de animismo, de, né, mundo mágico, né? E assim por diante, né? Para o Alan Spatana, esse modo imanentista de religiosidade seria o modo original e natural da espécie, né? Enquanto que o transcendentalismo, né, devido ao seu caráter paradoxal, diz ele, né, na medida em que ele contradiz, de alguma forma, essa espécie de atitude natural da espécie humana, né, porque ela diz, não, o que está aqui não importa, o que importa está além, está em outro lugar, e segundo ele isso é dificilmente, digamos, digerível pelas pessoas. Então, o transcendentalismo, na medida em que ele é paradoxal, porque ele afirma teses que são paradoxais, né? Porque ele nega, de certa maneira, a vida, no sentido a vida cotidiana, os valores cotidianos, os valores mundanos, sensuais, sensíveis, os apetites humanos, etc. Ele tem um caráter paradoxal e, portanto, né, ele sempre que ele se manifestou na história, ele se manifestou em uma síntese meio instável com o imanentismo. Ele sempre teve que estabelecer compromissos com o imanentismo para poder se propagar, né? Ele deu, por exemplo, essa síntese se manifestou de várias maneiras, né? Em todas as religiões pós-axiais, islamismo, cristianismo, budismo, hinduísmo, etc., né? Dando origem, por exemplo, a diferentes categorias de mediadores entre as duas ordens, né? Porque uma vez que você estabelece um dualismo entre uma ordem mundana e extramundana, é preciso que você encontre alguém que faça a ponte, né? Que seja o pontífice no sentido etimológico da palavra, para poder conectar as duas ordens, né? Profetas, sacerdotes, as setas, filósofos, né? E Messias, claro, né? O dogma fundacional da cristandade, do cristianismo, seria uma das respostas a essa necessidade de uma ponte, né? Que necessidade que foi criada pela própria disjunção axial, né? No caso do cristianismo, seria a ideia de uma encarnação terrena e sofredora, né, de Deus ou do Logos, conforme, né, que seria uma espécie de imanentização radical da transcendência suprema, né? O grande mistério de como é possível, né, a transcendência absoluta se imanentizar sob a forma terrena, carnal, etc., né? Essa tese de que o transcendentalismo só se manifesta uma síntese instável com o imanentismo, né? Implica que isso cria essa é uma tese que o Alan Schotten vai tomar do Eisenstadt, o historiador da cultura, de que você tem uma tensão insolúvel entre as duas ordens, e essa vai marcar toda a história da humanidade a partir dali, né? Essa tensão insolúvel seria entre uma transcendência que é afirmada, que é revelada, que é anunciada, e, do outro lado, uma espécie de persistência temosa, obtusa, né, de uma imanência mundana, né? E que isso marcaria, de certa maneira, toda a história da humanidade, né? Se nós entendemos o argumento do Schotten corretamente, né, se eu entendo corretamente, a ideia dele é de que o sucesso mundial dessa forma de religiosidade, que é paradoxal, digamos assim, né, se deveu à captura histórica dessa forma por um fenômeno independente dela, que é o Estado, a origem do Estado. O Estado porque com isso a captura pelo Estado da mensagem da transcendência facilitou a comensurabilidade entre verdade religiosa e poder político, né?
uma comensurabilidade que, vai dizer o Aristoteles, se mostra na intrigantes associações, como ele diz, entre monoteísmo e imperialismo, ou entre monoteísmo e império. Bom, Constantino, etc. Né? Essa homologia entre estruturas da transcendência e instituições políticas não se restringe, entretanto, ao mundo pré-moderno, ao mundo romano ou algo assim. Né? Lembremos que no século XVII, como analisou o historiador Stephen Toulmin, né, houve todo um esforço de mostrar a homologia perfeita entre as leis newtonianas da natureza e os princípios do Estado-nação absolutista, né, como um legitimando o outro. Mas isso é natural, né, as leis naturais, a mecânica newtoniana, como justificando também o Estado-nação absolutista. Bom, para o Jaspers, não para o Wallace Sotano, mas para o Jaspers e para praticamente todos os axialistas, a invenção da transcendência é parte de um progresso necessário da humanidade. Foi um desdobrar dos potenciais que distinguem a espécie humana do resto da natureza como um todo. Mas todos também concordam, isso é interessante, né, de que não existe exatamente um avanço linear contínuo de uma imanência mágica original, né, em direção a uma transcendência final perfeita. Né? Porque toda a história pós-axial mostra uma espécie de ritmo alternante entre impulsos de transcendentalismo, né, que são gradualmente neutralizados por uma espécie de inércia imanentista, né? Em suma, as famosas recaídas na idolatria, no ritualismo, na superstição, no paganismo atávico das classes populares. Nós, enfim, os católicos, os cristãos, em geral, conhecem bem essa ideia, né, de que há uma espécie de... Né, e que isso implica em esforços periódicos de reforma, né, de ascetismo, de purificação, né? Enfim, reforma é exatamente isso, né? Foi isso, a reforma protestante. A ideia, então, de que é preciso, periodicamente, por conta dessa espécie de inércia da espécie humana, né, de voltar aos prazeres sensuais, ao espetáculo, ao ornamento, ao paganismo, etc., é preciso que, uma vez por século, digamos assim, você tenha um esforço de reforma radical e, em suma, é a velha ideia de começar tudo de novo, né, que nós conhecemos bem. Né? Enfim, a ideia mais velha do mundo é a ideia de que vamos começar tudo de novo, do zero, vamos começar do zero. Né? Enfim. Essa dialética, né, porque é isso que se trata no caso entre a transcendência e a imanência, né, essa síntese instável em que é preciso um compromisso entre as duas, essa dialética de transcendência e imanência, que teria sido desencadeada pela Revolução Axial, né, na modernidade ela tomou a forma canônica da distinção entre natureza e cultura, cuja instabilidade, né, se tornou cada vez mais evidente, né, cada vez mais insustentável, à medida em que as implicações do antropoceno foram emergindo, da impossibilidade de distinguir natureza de cultura, na medida em que a natureza foi totalmente investida pela cultura, né, totalmente transformada e deformada pela cultura, e a cultura, por sua vez, né, cada vez mais se naturaliza, né, na medida em que ela se enraiza literalmente, no sentido mineral do termo, né, nas profundezas do planeta. Então, essa dialética, né, tomou essa forma canônica da modernidade, da oposição da natureza e cultura, sobretudo na modernidade laica. Né? Essa instabilidade aparece especialmente numa espécie de alternância contraditória nos predicados de transcendência e imanência, né, atribuídos às ordens da natureza e da cultura ou sociedade, né? Como foi mostrado pelo Bruno Latour no livro Jamais Fomos Modernos. Né? Porque, vejam só, ora a cultura aparecia como sendo um novo nome para a transcendência humana, né? Uma espécie de herdeira, né, da alma imortal que só os humanos teriam, né? A cultura seria, enfim,
a alma imortal de origem divina se moderniza, né? E se internaliza como razão prática, né? Ou como ordem do simbólico, depende se você é kantiano ou lacaniano, enfim. Né? Mas a ideia de que, enfim, a cultura seria a transcendência do humano em relação ao não humano. Né? E aí, no caso, a natureza passa a ser o nome da imanência, né? A animalidade congênita da espécie, né? Seja no plano instintivo, seja no plano cognitivo. Né? Ou, inversamente, a cultura aparece como domínio da imanência, porque é a cultura que garante a abertura ao mundo para o homem, a história aparece como a história da liberdade, né? E a ideia de que existe um certo heroísmo no negativo, né? Que o homem é aquele ser capaz de negar, né? E, portanto, negar o dado, negar o natural. Então, aí, a cultura aparece como imanência, né? Como o homem sendo autodeterminável, né? E a natureza aparece como transcendência, como exterioridade, intangibilidade das leis cósmicas, né? Ou das leis biológicas, né? E a história como pura evolução mecânica do cosmos. Então, transcendência e imanência aparecem como se fossem permutáveis, né? Depende do que você enfatiza, seja uma imanência primária da cultura dentro da natureza, né? E aí a natureza, a cultura sendo parte da natureza, né? Se você nega a origem sobrenatural do homem ou da cultura, a cultura passa a ser parte da natureza, então existe uma imanência primária da cultura à natureza, né? E a natureza então passa a assumir o manto da transcendência, que é aquilo sobre o qual não temos controle, a história do cosmos, etc. Né? Ou você assume, ao contrário, uma espécie de imanência secundária da natureza em relação à cultura, que vira, então, uma espécie de poder paratranscendente de dar sentido à realidade. Né? A ideia de que a natureza é sempre natureza para uma cultura, é o significado de origem humana que constitui a natureza como pensável, etc., ou, no limite, né? A Revolução Copernicana Kantiana a natureza se torna, ela ganha objetividade a partir de categorias humanas. Então, você pode, conforme você enfatize uma relação da cultura dentro da natureza ou da natureza dentro da cultura, você vai atribuir imanência e transcendência de maneira alternância. Né? Isso se deve, em grande medida, à ambiguidade frequente com esse par de conceitos, imanência e transcendência, né? É usado, né? Seja associando a transcendência com uma ordem espiritual ou ideal, né? E a imanência com uma ordem corporal e material, né? Que a gente poderia chamar de uma transcendência ontológica, né? Ou, ao contrário, mais modernamente, associando a transcendência com uma exterioridade objetiva e a imanência com uma interioridade subjetiva. Seria, digamos, uma imanência, uma transcendência epistemológica, né? Oposição entre o mundo das coisas e o que é dado à experiência humana, etc. Né? Enfim, essas sínteses do período pré-axial, né? Entre a transcendência e a imanência, né? O compromisso entre a verdade inaparente superior e os apetites e a condição animal do homem, em suma, é isso que se trata, né? A condição espiritual e a condição animal e a condição angélica do homem, o dualismo ontológico, né? Que caracteriza exclusivamente a espécie humana dentro da ordem do mundo, né? Essas sínteses perderam o seu já precário equilíbrio com aquilo que o Bruno Latour chamou de translatio imperii, né? A transferência de soberania, né? Que estabeleceu a soberania do polo da natureza e deu a ela domínio eminente sobre a ordem da cultura, o naturalismo moderno, né? A partir da Revolução Científica do século XVII, particularmente a partir do Iluminismo. Né? O caráter transcendente do mundo extramundano, do mundo que antigamente se chamava de religioso, foi absorvido, né? Esse caráter transcendente foi transferido para a ordem mundana da ciência, né? A ciência que se tornou, né, de certa maneira, a guardiã da transcendência.
A transcendência agora pensada como essa verdade inaparente, exterior, superior, né? Que criou com isso a natureza como um domínio ontológico absoluto. Não há nada fora da natureza. Essa é, digamos assim, a religião moderna. Nada está fora da natureza, portanto, a natureza está, de certa maneira, acima de tudo. Ela se torna o domínio transcendente por excelência, né? Um domínio exterior, unificado, né? E indiscutível. Os valores, os antigos valores sobrenaturais, né, das religiões transcendentalistas, né, foram confiscados por essa espécie de supernatureza que surge a partir da Revolução Científica do século XVII, a ciência moderna, né? Com isso, então, você tem um gesto fundamental da modernidade, que é um pouco a transferência da distinção que o egiptólogo Ian Assman chamou de a distinção mosaica, que vai criar uma coisa inédita na história da humanidade, que é a distinção entre os deuses, o Deus verdadeiro e o resto, todos os outros deuses como absolutamente falsos. Ideia que, segundo ele, é inédita na história da humanidade, né? A ideia de que os outros deuses simplesmente não existem, né? E de que, ao contrário, as religiões antigas, pré-axiais, são religiões nas quais cada meu Deus é melhor do que o seu, mas todos estão lá. Mas o meu, evidentemente, é melhor, mas estão todos por aí, né? Júpiter, Zeus, etc. Né? Com o que o Assman chama de divisão mosaica, a criação de uma distinção radical entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses, né? Você tem é isso que ele vai chamar de, corresponde para o Assman a um modo da revolução axial, a criação de uma disjunção absoluta. Isso, na modernidade, você tem a transferência dessa distinção radical entre o verdadeiro e o falso, que caracterizava a religião, né, para o domínio da natureza, da imanência, né? Que seria, então, a criação desse mundo da natureza transcendente atual, né? Então, sim, bom. Eu diria que a hipótese que nós estamos perseguindo é que a falência final, digamos assim, terminal, desse ideologema, desse construto mítico que é a oposição entre natureza e cultura, né? Ou entre transcendência e imanência, digamos assim, né? No meu entender, assinala essa falência final dessa distinção natureza e cultura, no meu entender, assinala o passamento da herança conceitual da era axial, né? Num certo sentido, essa falência assinala o fim de qualquer esperança numa transcendência real. Num certo sentido, quantos de nós esperamos realmente que algum Deus virá nos salvar? Essa é a questão, né? E aí ficamos no seguinte dilema: será que nós estamos reduzidos a aceitar, né, uma imanentização definitiva da transcendência, né, com o desencantamento triunfante do mundo, né, o fim da infância da humanidade, o fim da pré-história da humanidade, como diria o Marx, né? Isto é, será que nós vamos aceitar como sendo um fato por vir, mas um fato, né, que nós teremos finalmente atingiremos o momento de uma mestria política completa da sociedade, né, e uma soberania técnica completa sobre o planeta, ou sobre mesmo o espaço interplanetário? Aceitamos que tudo que nós imaginávamos como transcendência está a nosso alcance, está em nosso poder, né? Seria a imanentização da transcendência, né? A passagem do homem da pré-história à história, como vai dizer o Marx, né? Ou da infância para a maturidade, né? Ou, ao contrário, né? Diante do que a gente poderia chamar do despertar do planeta Terra como um planeta que digamos, indomável, que é uma nova forma de transcendência, uma vez que não há como escapar dele, por mais que o Elon Musk imagine que sim, né? Nós estamos confinados, né, para usar uma palavra da moda, ao planeta Terra, né, que nos envolve, né, e que nos determina, né? Será que nós temos que, então, nesse caso,
embarcar numa espécie de transcendentalização reflexiva da nossa velha matriz imanente, compacta, a experiência compacta do cosmos, como falava o Voegelin, né? Tentando uma reanimação da Terra, né? Por meio de um reencantamento do mundo, né? Que necessariamente seria secundário, no sentido de posterior ao desencantamento, e, de certa maneira, um pouco forçado, né? Será que nós vamos conseguir reinfundir ao mundo o sentido de encantamento, a aura de maravilha que, supostamente, a era axial, ao fazer a disjunção entre o além e o aqui, teria encerrado, desencantou o mundo, né? Eu diria que esse dilema se torna ainda mais complicado quando nós vemos, por exemplo, né, que certas propostas que a gente poderia chamar de transcendentalização da imanência, isto é, de valorizar o mundo terreno, né? Por exemplo, a teologia da sobriedade feliz do Papa Francisco, né? A expressão é dele, da Laudato Si, né? A sobriedade feliz, que é, enfim, uma formulação especialmente eloquente do que a gente poderia chamar de necessidade humana, de converter necessidade em virtude, né? É a sobriedade feliz, temos que ser sóbrios. Não tem jeito, porque a Terra é finita, os recursos são limitados, né? Em suma, a mensagem da ecologia integral do Papa Francisco, né, envolve, né, uma espécie de transcendentalização da imanência, uma retranscendentalização relativa, é claro, da imanência, na medida em que a vida mundana, a vida terrena, é uma vida, é uma dimensão fundamental da vida humana e não pode ser simplesmente jogada para... Até que ponto essas propostas, como a do Papa Francisco, que poder elas têm diante do apelo antropológico, vamos dizer, né? No sentido de profundo dentro da espécie humana, de certas reapropriações religiosas, né? De uma espécie de imanentização da transcendência. Por exemplo, as teologias da prosperidade neopentecostais, né? Que, enfim, são exatamente isso. Imanentizam a transcendência no sentido de que os valores da riqueza, do sucesso, etc., passam a ser considerados como signos de eleição divina, né? Então, portanto, enfim, né? Ou pior ainda, talvez, o que você vai fazer diante da demanda irrecusável de emancipação material das massas despossuídas do planeta, né? Muito bem, temos que sobriedade feliz. Como vamos dizer isso para os camponeses de Bangladesh, que estão sendo, enfim, afogados, inundados, como vamos dizer isso para as massas chinesas que querem ter a sua geladeira e o seu micro-ondas em casa, né? Sabendo nós todos que, se todos tiverem, isso aí se torna impossível, né? Vamos concluir, então, com a frase do Hegel que eu citei acima. A verdade do espaço é o tempo. Eu acho que essa frase condensa toda a filosofia da história que se originou na era axial, né? E cujo fruto ocidental que teve o maior sucesso foi o cristianismo e a difusão e a sua herança cultural difusa, né? Não me parece acidente que essa frase reapareça quase que literalmente num documento programático do Papa Francisco, né? Um Papa que, entretanto, é extremamente sensível à causa da Terra, portanto, à dimensão espacial, digamos assim, né? Na exortação Evangelii Gaudium, o Papa Francisco estabelece 4 princípios que subjazem a toda possibilidade, eu cito, de paz, justiça e fraternidade. O primeiro desses 4 princípios eu cito, o tempo é maior do que o espaço. O comentário à enunciação desse princípio do Papa Francisco é o seguinte: eu cito agora, dar prioridade ao espaço significa tentar de maneira insana manter tudo junto no presente, né? Tentar possuir todos os espaços de poder e de autoafirmação, cristalizar processos e pensar que se pode detê-los. Dar prioridade ao tempo, ao contrário, significa se preocupar com iniciar processos mais do que com possuir espaços. O tempo governa o espaço.
Papa Francisco. E a frase do Hegel, a verdade do espaço é o tempo. Na Laudato Si, um documento cuja significação ecopolítica não precisa ser sublinhada por ninguém aqui, né? Nós encontramos uma outra admoestação, um outro aviso, que diz respeito aí, nesse caso agora, aos desvios que ameaçam todas as condenações bem intencionadas de antropocentrismo. Ele diz, parágrafo 119, se não estou enganado, nossa relação com o ambiente não pode ser isolada de nossas relações com o outro, com os outros, com o outrem e com Deus. Do contrário, né, isso não seria mais do que um mero individualismo romântico vestido com uma roupa ecológica, né, o que nos trancaria numa imanência, nos confinaria, desculpa a palavra em português, confinaria numa imanência sufocante. Ou seja, a superioridade do tempo, se eu bem entendo, o Papa Francisco e Hegel, a superioridade do tempo é o que permite ao antropos escapar da imanência vista como prisão. Então, a Revolução Axial é uma liberação e redenção do que é humano no homem, lembre-se da frase do Jaspers. E isso é garantido pela supremacia do tempo sobre o espaço. A imanência é uma prisão. Estamos presos, precisamos nos libertar da imanência, senão nós estamos reduzidos à mera animalidade. A ecologia integral de Francisco respeita, então, portanto, não obstante seus admiráveis esforços para trazer a causa da Terra para o centro das preocupações do povo de Deus, né? Ela respeita o princípio doutrinário absoluto da relação salvacional entre temporalidade e extramundanidade, né? Uma relação que extrai, ainda que parcialmente, de maneira decisiva, a espécie humana de toda imanência terrestre, distingue essa espécie dentro da criação. Nós somos especiais, o que eu chamo de estado de exceção ontológico da humanidade, o equivalente do estado de exceção político schmittiano ou gambeniano, né? Essa hierarquia entre temporalidade e espacialidade, o Bruno Latour, comentando, não esse texto que eu estou citando, mas comentando outra coisa, ele diz o seguinte: será que a nossa civilização, a cegueira de nossa civilização pode ter sido causada em parte, cegueira diante da crise do antropoceno, será que ela não foi causada em parte pela própria ideia de ter que ter uma filosofia da história? Ele conclui, parece para mim que tudo aconteceu como se a orientação do tempo fosse tão poderosa na nossa civilização que ela rompeu com qualquer possibilidade de nós nos orientarmos no espaço. A historicidade foi absurda. Mas isso está mudando, diz ele. Com o antropoceno, é como se a historicidade tivesse sido, de repente, absorvida pela espacialidade, né? E a filosofia da história tivesse que ser absorvida por uma forma de filosofia espacial. Eu concluo. Essa hierarquia entre temporalidade e espacialidade, que foi estabelecida pela idade axial e que foi, de certa maneira, hiper-transcendentalizada pela escatologia cristã, que permeia todas as filosofias da história ocidentais, né? Acho que o Karl Lowitz, nesse sentido, tinha toda a razão, no seu livro O Significado da História, O Sentido da História, né? Essa supremacia da temporalidade sobre a espacialidade está sendo, a meu ver, empiricamente desafiada, né, pelo fechamento da fronteira terrestre. Fechamento extensivo, dominação imperial do capitalismo sobre todo o planeta, e fechamento intensivo, né? Extrativismo minerário, petroleiro e assim por diante. Ou seja, fechou-se, a porteira fechou. Então, de certa maneira, né, a prioridade do tempo sobre o espaço me parece estar sendo empiricamente desafiada por esse fechamento da fronteira terrestre. Então, não é surpresa que as ciências do sistema Terra, que hoje estão se desenvolvendo em torno do problema do antropoceno e do conceito do sistema Terra, né, estão, de certa maneira, tentando reintroduzir uma nova, em termos cientificamente modernos, uma nova experiência compacta do cosmos. No caso, o cosmos local, a Terra, né, a simbiose da vida
humana com todas as outras formas de vida e assim por diante, né? E que isso tudo requer uma espécie de virada espacial do pensamento, né? E, nesse sentido, se isso é verdade, a terra primordial dos povos pré-modernos, dos povos pré-axiais, né? A terra dos Yanomami, né? Por exemplo, né? Aparece como uma espécie de alternativa inesperada, né? Para esse diferendo, digamos assim, né? Eu mencionei aqui, é nesse sentido que eu dei o título ao texto de O Passado ainda está por vir, né? De certa maneira, a terra ancestral, né? A terra dos povos pré-axiais, dos povos que não tinham se teletransportado para uma outra dimensão, né? De repente se torna inesperadamente atual, né? Urgente, né? O passado está por vir nesse sentido, né? É, o, e aqui se coloca, a meu ver, a questão da ação política em primeiro plano, né? O Gunther Anders, o filósofo, que escreveu um livro, vários livros, e escreveu um grande livro sobre a guerra atômica, sobre a possibilidade da guerra atômica, e ele diz que a guerra atômica criava, e tudo que ele diz sobre a guerra atômica, ele escreve nos anos 60, né? Se aplicaria, mutatis mutandis, à crise do antropoceno. Ele diz que o que a guerra atômica total, que nos anos 60 era uma possibilidade muito concreta, né? Crise dos mísseis, etc. Ele diz, o que a guerra atômica coloca como perspectiva é um apocalipse sem reino, diz ele, né? Seria o impensável, o apocalipse sem reino, que seria um contraste, faria um contraste radical com o reino sem apocalipse do capitalismo, né? E do apocalipse com o reino do cristianismo e das utopias revolucionárias, né? Dizer, o apocalipse sem reino não vai ter nem o reino nem está aqui, nem tem depois. O apocalipse é o apocalipse, não tem reino, né? Ou seja, essa posição dele de que a guerra atômica, e portanto agora, mutatis mutandis, como eu disse, a crise ecológica, a catástrofe ecológica global, coloca o problema de um apocalipse sem reino, né? Não implica uma posição quietista ou fatalista, né? Para o Anders, nem para mim, né? O tempo do fim, né, é o tempo do fim do mundo, no sentido geográfico, espacial, em que um teólogo luterano, Vitor Vestelli, que é um teólogo muito interessante, ele escreveu um texto sobre escatologia chamado Escatologia e Espaço, um livro. E ele chama atenção para o fato de que a palavra grega eschaton, que nós interpretamos sistematicamente como fim temporal, significa em grego também limite espacial, fim, términos, né? Fim geográfico, né? Fim do mundo no sentido de geograficamente, não no sentido temporal, né? Então, esse fim do mundo, que é o fim do mundo no sentido geográfico, né, ou ecológico do termo, né, usando o termo um outro sentido da palavra escatologia, né, que é o limite da expansão do agenciamento capitalista, da cosmotécnica capitalista, né, o fim dessa possibilidade de se continuar se expandindo, né? E o fim dos tempos, né, hoje, é a degradação crescente das condições ecológicas, né? Isto é, as condições dadas no espaço terrestre, né? Lembremos que o botão da guerra nuclear total que o Anders temia de ser apertado, no caso da catástrofe ecológica, já foi apertado, né? E começou e foi apertado várias décadas atrás, talvez vários séculos atrás. E, portanto, a catástrofe já começou. O apocalipse, nesse sentido, já está em curso. Então, num certo sentido, não há mais o que esperar, né? Existe apenas espaço, né? Eu pergunto, então, terminando, se a noção de Kairos, do Paul Tillich, ou a noção do Benjamin, do tempo agora, o Jetzeit, né? Não designa, finalmente, aquele momento em que o tempo se transforma em espaço. Quando o tempo é suspenso, que a história explode, expressão do Benjamin, explodir o contínuo da história, né? E
entramos no espaço através da ação, né? O tempo em que lutar pela terra significa, antes de tudo, lutar pela luta, juntar-se à luta dos povos sem terra, dos povos que foram e continuam sendo invadidos, dizimados e despossuídos por essa gente sem terra, sem mundo, melhor dizendo, que são nós, né? Nós, o povo da transcendência, né? Os brancos, né? Aqueles que os povos das Américas chamam de brancos, isto é, nós mesmos. Então, eu termino com as palavras de um xamã, de um líder político Yanomami, o Davi Copenau, que todos conhecem. Eu cito uma pequena frase, ele diz: aquele que os brancos chamam de futuro, para nós é um céu protegido da fumaça das epidemias e bem amarrado em cima das nossas cabeças. É isso que vocês chamam de futuro. Nós chamamos de um céu firme em cima de nós. É isso. Muito obrigado. Bom, Eduardo, excelente. Parabéns. Palavras de fato provocadoras, né, Carlos Marés? Carlos, quer começar? Tanto faz, Fabiano, se Vai lá. você quiser. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Eduardo. Realmente foi uma exposição profunda, densa e muito provocadora. Eu já estava, antes de você começar o teu fim, antes de você entrar com o Davi Copenaua, eu já estava achando você pessimista demais, achava que você ia acabar assim, não tem nada mais para fazer, estamos aí, até logo, boa noite, e encerramos não só a conversa, como também o mundo. Os tempos e o espaço, não é? Mas, felizmente, você nos trouxe o Davi Copenau e aí, pelo menos, a gente tem alguma coisa mais a olhar para fora. Mas eu justamente queria refletir, dentro de toda essa perspectiva desse mundo axial, e eu estava lembrando, enquanto você falava, dos nossos filósofos não europeus, ou não axiais, não é? E principalmente muito especialmente, que é o Cheikh Anta Diop, não é? O senegalês, que faz a crítica da Europa, a crítica do colonialismo, a crítica que ele chama, né, da maldade europeia, né, do processo colonial na África, que essa maldade europeia é dada justamente porque a Europa teve que trocar, teve que buscar no tempo a sua redenção, exatamente porque não tinha no espaço. Ou seja, ele não era capaz, a Europa não era capaz de produzir suficiente para a sua bem-aventurança, enfim, e então tinha que projetar isso no espaço, tinha que acumular bens, em última instância, que é acumular no tempo os bens produzidos, não é? E por isso tinham perdido todas as suas perspectivas, o Diop chama isso, né, espirituais, ou seja, perdem a espiritualidade, ficam com a pura materialidade da acumulação. E o que ele diz da África, que é exatamente o contrário, a abundância africana é a abundância do ter todo dia, portanto, de apenas viver no espaço, e, portanto, a desnecessidade absoluta de qualquer acumulação, de qualquer maldade com o outro. E como não tem essa preocupação da acumulação no tempo, tem a possibilidade de buscar nos espíritos e na espiritualidade uma redenção. Eu acho muito interessante essa perspectiva do Diop, mas ela também me faz lembrar o século XX, agora recente, e com os autores da América Latina, onde o que está presente sempre é uma espiritualidade atemporal, não é? Que não se reflete no tempo exatamente, mas nos seus espaços específicos. E eu daí me lembro de pensadores como Fausto-Borda, por exemplo, Orlando Fausto-Borda, que ele não quer pensar sem sentir, não é? No seu sentir pensar, ou seja, é necessário não só a gente pensar a realidade social na luta concreta dos povos pela terra e
assim como isso tem que ser sentido, é necessário sentir isso além de pensar. E por isso a formulação desse pensamento do sentir pensar de Fausto-Borda, né? Mas eu me lembro também até do Mariátegui, né? Quando ele coloca no seu profundo, na sua densidade marxista, um pensar andino, né? O pensar da perspectiva andina mesmo de vida e, portanto, também sem digamos, antiaxial, né? Um marxismo antiaxial, digamos assim. Né? Então, e aí eu vejo, nesse final do século XX, especialmente aqui no Brasil, o surgimento extremamente interessante desses pensadores indígenas. Não é? Você citou Davi, mas o próprio Ailton, que são exatamente concepções contrárias a essa axialidade. Não é? Porque eles são exatamente, eles saem do fundo do sentimento e nós tivemos agora, a semana passada, com a Eliane Potiguara, que também é uma pensadora, não é? Ela reflete tudo isso nesses termos. Então, não sei se isso é uma pergunta exatamente, mas eu gostaria que você dissesse um pouco a respeito exatamente desses pensamentos latino-americanos e africanos, especialmente latino-americano, que você conhece muito mais. Eu diria isso. Porque eu não conheço bem, acho que de todos esses que você falou, é só o Mariátegui que eu li, nos idos dos velhos tempos, né? Tempos, justamente. Mas eu estava pensando aqui como a frase do Hegel, o tempo, a verdade do espaço é o tempo é a verdade do espaço, poderia ser juntada com outra frase que, digamos assim, define a nossa civilização, que é tempo é dinheiro. Ok? Não é o espaço que é dinheiro, tempo é dinheiro. É muito interessante que seja o tempo que seja dinheiro, ainda que, né, os acumuladores de espaço não faltem, os latifundiários estão todos aí. Mas, para nós, o que é dinheiro é tempo. O dinheiro, de fato, bom, isso é Marx, né? Tempo é dinheiro, digamos assim, a verdade do capitalismo, no sentido de que é o tempo de trabalho e assim por diante, né? É o tempo de trabalho, tempo social, etc. Então, de certa maneira, de fato tempo é dinheiro. Então, e isso aí eu acho que define, de certa maneira, o que implica, ou o que implicou, pode ser contingência histórica, digamos, né? Essa valorização do tempo, e que significa um pouco isso. Não importa o que está acontecendo agora, porque o que vem por aí é melhor. Nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá. No futuro vai melhorar. Né? O meu título dessa palestra, em inglês, que o passado está por vir, The Past is Yet to Come, é uma brincadeira com uma música do Frank Sinatra, que é The Best is Yet to Come. Né? O melhor está por vir. Né? E, na verdade, pode ser que não, pode ser que o melhor já passou, entendeu? Isso não permite pessimismo. Né? Até porque o Davi Copenau, que eu introduzi, também não chega a ser um parangon do otimismo, ele não chega a ser exatamente um pensador otimista, nem o Ailton. O que eles dizem é o seguinte: vocês são insanos, essa civilização é insana, porque ela joga tudo no tempo e não olha para a própria terra onde está pisando, e, portanto, devasta essa terra, destrói essa terra em nome de uma outra terra melhor. Não precisa ser no céu, mas está no futuro. Né? No futuro, nós vamos chegar lá. Brasil, país do futuro. Eu costumo brincar dizendo, não é o Brasil que é o país do futuro, o futuro que é igual ao Brasil. O mundo inteiro está ficando parecido com o Brasil. Né? No sentido de que, em suma, subemprego, precariedade, exploração, desigualdade, né? Chegou no coração do primeiro mundo. Né? O primeiro mundo virou terceiro, num certo sentido. Né? Então, essa valorização do tempo, evidente que você não pode dizer o tempo tem nenhuma importância, seria ridículo. Né? Mas a ideia de que a preocupação com um destino temporal, com o futuro, né? Nos faz, de certa maneira, não prestar atenção ao que está acontecendo no agora da Terra. Né? Daí enfim, o que eu acho, assim, digamos que a luta pela Terra com T maiúsculo, o planeta,
passa pela reforma agrária. Estou brincando, simplificando um pouco, né? Mas é isso mesmo. Passa pela reforma agrária no sentido radical, amplo, mundial da palavra. Isto é, a retomada, a reocupação, a repossessão da terra pelos povos que foram privados dela. Os povos indígenas, os povos camponeses, os povos em geral, que foram desespacializados, enfiados num buraco, numa favela, num barraco, né? Numa periferia, né? e perderam espaço. Né? Literalmente perderam espaço. Então, de certa maneira, a luta pela terra, no sentido de luta pela interrupção, ou pelo menos pela mitigação da catástrofe ecológica em curso, que é uma catástrofe que significa esgotamento da terra, né? Passa por uma reforma agrária no sentido metafísico, não só físico, mas também metafísico da palavra. Né? Uma reforma agrária, uma luta pela terra, com T maiúsculo e T minúsculo. Né? Então, de certa maneira, é o movimento dos sem terra contra o povo que acha que não precisa de terra, porque vai para Marte, porque a terra não tem importância, porque nós vamos, né, vamos sair daqui e vamos para outro planeta. Né? Que é, em suma, o sonho da elite ultracapitalista que quer ir embora, porque aqui ela sabe que já deu, então vamos embora. Ou vamos nos fechar num condomínio murado e deixar lá fora a guerra destruir o resto, matar esse pessoal excedente, desnecessário, supérfluo, enquanto a gente fica protegido aqui dentro. Então, acho que isso que é a questão que está por trás aí. O passado está por vir. Né? Eduardo, eu fiquei pensando se, de certa forma, queria saber sua opinião, claro, né? Se a pandemia não nos obrigou a uma reorganização geográfica, sabe? E aí coloca, em certo ponto, o espaço sobre o tempo. Assim, de alguma forma, por algum período, nós nos obrigamos a, enfim, diminuir o ritmo, a reespacializar, quer dizer, palavras que são extremamente de vocabulário geográfico, como confinamento, território, sabe, voltam muito... Distância. Distância, isolamento, né? Quer dizer, isso volta muito a ficar presente. E um apelo, me parece, a essa noção do novo normal. Quer dizer, e essa ideia de que é imediato que se volte ao que se era, porque senão, quer dizer, tem muita coisa em jogo. Eu queria te escutar um pouquinho se você sente também que, de alguma forma, uma ação natural reconfigura, nem que por alguns poucos momentos, espaço e tempo. Essa é uma questão muito interessante. Eu não tinha pensado, mas, de fato, eu citei meio de maneira um pouco irônica, mas a palavra confinamento na Laudato Si, nesse parágrafo Laudato Si, que ele fala cuidado com o confinamento na imanência. Eu pensei, quando eu reli, falei, mas nós estamos confinados. Né? Olha só. Né? E estamos confinados à nossa revelia. Né? E essa ideia de novo normal, que é voltar no tempo, né? Tudo será como antes, ou nada será como antes. Né? Enquanto isso, nós estamos, na verdade, todos, de certa maneira, tateando no espaço. Estamos todos, como você falou, reorganizando a nossa relação com o espaço. Né? E sendo obrigados, inclusive, a intensificar a nossa relação com o espaço, no sentido de verticalizar, né? Prestar atenção aonde estamos, ao local onde estamos, ao que tem em volta. Né? Em suma, nós estamos nos reimanentizando a nossa revelia, de certa maneira, né? Mas nós estamos todos cozinhando, lavando roupa, fazendo faxina, né? Percebendo que isso era o fundamental para manter o que nós fazemos fora disso, né? E aí nos demos conta de que, sem isso não anda, né? E isso é, de certa maneira, a imanentização, né? A imanentização é lavar roupa, né? É cozinhar todo dia, 3 vezes por dia, né? E assim por diante. Então é muito interessante isso. E você tem, ao mesmo tempo, uma desaceleração da economia, né? Eu lembro que acelerar, crescer, é o desiderato fundamental do capitalismo, sem o qual o capitalismo não sobrevive. Né? Se ele não crescer continuamente, é que nem aquele dente dos roedores, que se eles não ficarem roendo, o dente cresce até matá-los, eles precisam comer alguma coisa para que o dente
seja desgastado, o capital, se ele não continuamente, ele desaparece, né? Ele explode. E o que está acontecendo é que você tem, de repente, um freio que veio antes do freio do esgotamento das reservas de petróleo ou do esgotamento dos metais raros para fazer celular, né? Foi um fechamento que veio de um vírus no corpo humano, né? E tem um efeito semelhante, de certa maneira, né, a esse esgotamento que vai acontecer, diga-se de passagem, se o capitalismo continuar saqueando o próprio planeta do jeito que ele saqueia, né? Então, você tem, de fato, uma situação muito interessante, que é uma reespacialização, você tem toda a razão, que eu acho que é né, uma consequência em primeiro lugar, da compressão do espaço. Por que teve a pandemia? Porque as pessoas vão para a China, iam para a China fácil, né? Todo mundo pegava um avião e ia para a China, né? O espaço foi comprimido, né? O planeta ficou pequeno, né? E aí os vírus se espalham, né? A relação entre o mundo da floresta, o mundo das espécies animais e a espécie humana se intensificou de uma maneira perigosa. As pessoas começaram a comer bichos silvestres, né? Os vírus de outros animais começaram a passar para os humanos, né? A domesticação animal também ajudou muito isso. A gripe é de origem de pássaros, se não estou enganado, por causa da criação, domesticação das galinhas, etc. Todos, enfim, né? A maior parte das doenças humanas são doenças transespecíficas, o que marca de uma maneira bem eloquente a nossa dependência do mundo vivo em geral, né? E de que, enfim, nós estamos atravessados, penetrados, literalmente, né, constituídos por outras formas de vida, né? E isso aí enfim, não há como sair desse confinamento, né? E eu só Digamos queria assim. acrescentar, até antes de passar para o Marés mais uma, a gente estava falando, nesse período fizemos uma série de entrevistas e uma foi com o Michel Maffezoli, e ele dizia, interessante isso, né, um pouco dessa ideia das varandas, né, como na Europa isso foi fundamental, quer dizer, era o músico que ia na varanda, quer dizer, você vai estabelecendo outras conexões, mas eu pensava também sobre essa questão de que, no fundo, o tempo estava muito relacionado ao espaço do trabalho, né? Então, quer dizer, a gente criava esses espaços que são os espaços sagrados do trabalho e que, de alguma forma, esse trabalho, quer dizer, que é tão importante, essa produção capitalista, passa a ser, nesse modelo do confinamento, passa a ser também profanado, né? Quer dizer, eu tenho que trabalhar ouvindo a panela de pressão, ouvindo a máquina de lavar, meu filho me cutucando, quer dizer, Home de office, né? repente, claro, home office é exatamente que já está sendo de alguma forma cooptado, né? Assim, já agora já toda uma filosofia do home office, quer dizer, isso vem para o nosso bem, enfim, mas de alguma forma quando isso chega em março, acho que o sentimento era da profanação do espaço do trabalho, né? Quer dizer, o que eu vou fazer agora se eu tenho que conviver com esse barulho externo, com o barulho da minha vida, com o cotidiano, que beira o insuportável, né? Quer dizer, beira o insuportável porque no trabalho eu me tranco no lugar, eu cumpro aquele tempo que eu tenho que fazer, enfim, né? Mas, enfim, para continuar dizendo que aí a gente tem um caldo para pensar a pandemia na relação espaço-tempo incrível, né? Eu tenho só o que eu queria observar assim rapidamente. Normalmente se faz o diagnóstico da crise ecológico-econômica atual remontando a 300 anos, à origem do capitalismo, ou ao século XVII, ou ao mercantilismo, ou à Revolução Industrial. A hipótese desse também não é só minha, isso já foram feito antes, mas eu tento aprofundar, é que é preciso recuar um pouco mais para certas coisas, né? Não para causas materiais, essas são evidentemente ligadas à Revolução Industrial, ao uso do carvão, do petróleo, né? E à origem do capitalismo como mas o capitalismo, por sua vez, surgiu de algum lugar, no sentido das condições cognitivas, as condições conceituais, espirituais do capitalismo, tiveram origem em algum lugar. Então, onde estava esse lugar? Um pouco a ideia da era axial é um pouco isso. O que aconteceu que, como disse o Jaspers, o homem que nós conhecemos hoje surgiu nesse momento, né? Então, quer dizer que o Davi Yanomami não é um homem, né? Davi Copenau não é um homem, nesse sentido, o homem, o antropos, né? O homem com H maiúsculo, não é. Por quê? Porque ele é pré-axial, né? Então é ali que está, é naquele lugar que separou os Yanomami
do Parmênides, digamos assim, né? Ou de Jeremias, né? Ou de, sei lá, né? De Confúcio, que está, de certa maneira, a origem do bem e do mal. Não estou necessariamente, né? Mas o fato é que nos levou onde nós estamos hoje, né? E os Yanomami não nos levaram até onde nós estamos hoje. Não foram eles. Eles não têm nada com isso, né? Vai lá, Marés. Não só não nos levaram, como eles estão vendo aonde nós estamos indo, né? Eles E têm essa levando eles, clareza. E né? levando eles, ele tem essa clareza ainda por cima, não é? Consegue É, viver com muito mais facilidade do que os que estão dentro, né? exatamente. A consciência é muito maior, muito mais presente. Mas eu queria primeiro fazer um comentário de que é interessante a gente pensar, e eu, a partir do que você dizia, Eduardo, é que eu comecei a pensar nisso, a importância das ciências da geografia hoje em relação à história, né? Então, na questão política mesmo, do que você chamou de reforma agrária, ou seja, das questões da terra, a geografia assumiu uma importância muito grande, inclusive para se interpretar o processo histórico das ocupações territoriais, não é? Então, quando a gente começa a analisar a América Latina, analisar pela geografia fica mais real do que analisar pela história, né? É a questão de tempo e espaço aí. Mas não era esse o tema que eu queria aproveitar da sua provocação, era um outro lado da coisa, que é como no tempo axial que se constrói o homem, eu acho que a ideia é construir o homem e não a humanidade, no sentido de que o feminino é expulso dessa axialidade, não é? Claro, claro. Então, hoje, há o retorno do feminino também. A luta pelo território é também uma luta pelo território do corpo, que é o território do feminino. Então, É muito interessante o que você falou, porque eu estou lembrando aqui do Freud, que em suma, que vai dizer que um dos grandes progressos da humanidade, além desse que eu falei na conferência sobre o monoteísmo, etc., foi quando o homem primitivo, o pré-homem, conseguiu fazer a ligação entre o pai e o filho. Porque antes ele só conseguia fazer entre a mãe e o filho, porque a relação da mãe com o filho é natural, digamos, é evidente do ponto de vista fenomenológico, enquanto que a relação com o pai exige um certo poder de abstração, a capacidade de ligar no tempo, justamente, a fecundação com o parto. Então, Jesus fala, isso é um grande avanço, e isso é a origem do patriarcado, diz ele. E, portanto, o feminino vai para o lado da natureza, para o lado do pré-axial, para o lado do primitivo, enquanto que a relação pai-filho é uma relação espiritual, no sentido de que o filho não saiu da barriga do pai. Então, a relação é espiritual, é indireta, né? É mediatizada, e justamente a passagem é o homem mesmo, é o homem sexo masculino, né? E a mulher ficou no mundo pré-axial, até agora, né? Até agora. Eduardo, eu estava pensando, estava lembrando de um livro do Carl Sagan, acho que é O Mundo Assombrado pelos Demônios. E é interessantíssimo porque em certo momento ele vai dizer assim, se há uma vantagem da ciência sobre a religião, é que a religião tem seus dogmas e precisa sustentá-los transtemporalmente, assim. Então, transhistoricamente, quer dizer, o mesmo dogma que foi criado, sei lá, há 20 séculos, precisa se sustentar, quer dizer, numa sociedade, num mundo totalmente diferente. E a ciência, pelo contrário, trabalha com o pressuposto de que o próximo que vai vir vai derrubar aquilo que foi criado pelo anterior. Ou derruba ou constrói em cima, mas de alguma forma os pressupostos estão dados, por isso tem um nível de flexibilidade incrível. E eu queria acrescentar um aspecto que é uma capacidade que o capitalismo tem, e aí me parece, sobre a religião e ainda sobre a ciência, até porque o povo tem vou ter muitos capitalistas que são negacionistas do ponto de vista científico, que é uma capacidade que o capitalismo tem, e eu não sei se é uma inteligência interna, algo que é altamente adaptável. Então, por exemplo,
volta ao momento presente, volta à pandemia. Então, assim, quer dizer, em certo momento, quando se tinha de dizer que tinha que ficar em casa, se soube dizer. E assim, grandes corporações, grandes, não, fiquem em casa. Quer dizer, claro que havia um nível de interesse por trás disso tudo inegável. Quando é para fazer o discurso sensível, sentimental, é feito esse discurso. E assim, de uma maneira sem, como diria o Agamben, inclusive, sem nenhum tipo de vergonha, né? De ficar vermelho, de dizer, se assume esse discurso. Enfim, eu queria te perguntar uma coisa. Há saídas a esse capitalismo que ocupa lugar do transcendente? Quer dizer, se de alguma forma esse capitalismo que pega essas matrizes da transcendência e ocupa todos os espaços, quer dizer, a gente respira isso, a gente reza isso, a gente come isso, tal. Há saídas? Você vê caminhos possíveis? Não, não. Eu não sei, eu acho assim, justamente, futurologia, como diz alguém, é uma ciência sem futuro, né? Mas a impressão que eu tenho é que, pelo menos na ordem mundana, a qual o capitalismo pertence, porque é uma ordem material, não existe infinito, né? No sentido, o capitalismo não é dotado de uma capacidade infinita, ainda que ele seja de uma capacidade indefinida de crescer, de uma necessidade indefinida de crescer continuamente, de aprofundar continuamente a extração, né? A exploração, etc. Ele não é infinito porque a Terra não é infinita. Então, haverá de chegar um momento, né? Se não mantivermos dentro do capitalismo, tal como ele está sendo hoje implementado, né? Em que ele vai ter que parar, em que ele vai bater num muro, um muro físico, um muro termodinâmico, né? Um muro do qual, se acabar, né? É claro que você pode dizer, bom, tem uma fonte inesgotável de energia que é o Sol, e quem sabe o capitalismo vai conseguir capturar de uma maneira eficiente toda a energia excedente que o Sol fornece para a Terra para poder manter. Mas eu acho pouco provável, porque você tem uma quantidade de questões, particularmente do ponto de vista mais hipermaterial, que recursos minerais, recursos hídricos, etc., né? Fora, evidentemente, a questão da contaminação geral do planeta, da atmosfera, etc. Eu acho que o capitalismo não consegue, não vai conseguir passar por isso. Nós temos uma crença, me parece, profunda e que está ligada, a meu ver, à escatologia cristã, laicizada, né? E que você encontra, inclusive, no Marx, que tem sua dívida com Hegel, com toda a tradição anterior, que é a ideia de que a tecnologia vai nos tirar de qualquer buraco, né? Em última análise, nós vamos sair dessa porque o homem tem uma capacidade quase que taumatúrgica de a tecnologia proverá, né? Vai faltar isso, a gente faz outra coisa e resolve, né? O homem tem uma capacidade infinita de se extrair das suas próprias condições do dado, digamos, né? Do que é dado, do natural, do que está posto. Ele consegue superar por conta de quê? Por conta da tecnologia, né? Eu tenho minhas dúvidas, porque a tecnologia, ainda que ela possa se desmaterializar, como está se desmaterializando em larga medida, com a nuvem, o computador, essas coisas todas, ela continua tendo que, afinal de contas, ela continua tendo que ter uma base material muito... Entendeu? Em suma, alguém tem que fazer a sua roupa, alguém tem que plantar a sua comida, e alguém em algum lugar tem que sair a matéria-prima que faz os seus computadores e assim por diante. Essas coisas têm um limite que você pode dispensar essa base material. Por mais que você esteja desmaterializando a economia imaterial, não sei o que e tal, você não pode fazer isso 100%, né? Nós não podemos viver de brisa, como se diz, literalmente, né? Então, vai ter um momento em que eu tenho a impressão que o cinto vai apertar, né? A pandemia, a meu ver, é um momento interessante de você pensar, porque essa é a primeira pandemia. Poderão vir outras, talvez outras tão mais letais do que essa.
né? Já houve antes. A peste negra na Europa matou 2/3 da população, algo assim, europeia, né? O que, aliás, ajudou muito as classes populares, porque elas puderam subir o salário. Quem sobrou pôde começar a melhorar o nível de vida, cobrar mais pelo seu trabalho, porque tinha menos gente. Se a peste negra teve aquele efeito devastador na Europa no século XIV, né? Nada impede que você tenha uma nova peste, uma nova coisa desse tipo, e que produza uma catástrofe demográfica no planeta. Nada impede que você tenha um processo de desencadeamento em efeito cascata dessas mudanças climáticas, que já estão acontecendo, e que produzam, enfim, catástrofes propriamente ditas, né? Catástrofes espetaculares, né? Essas coisas todas estão no horizonte próximo da gente, não estão longe, né? E essas coisas vão afetar profundamente, no meu entender, a máquina econômica mundial, né? Então, eu acho mais provável, assim, talvez seja isso que eu queria dizer, é mais provável que a natureza acabe com o capitalismo do que a cultura acabe com ele, né? Que a sociedade acabe com ele. Antes da Revolução Proletária, vai vir um furacão, essa é a minha impressão, entendeu? Se não vem por um lado, vem por outro, né? Antes de que as massas humanas se deem conta de que desse jeito não dá, né? Vão acontecer uma sucessão de eventos naturais, entre aspas, né? Eventos termodinâmicos, geofísicos, que vão perturbar gravissimamente o funcionamento desse sistema de dominação que hoje domina o planeta inteiro. Então, esse é o meu otimismo, entre aspas, é um otimismo pessimista, né? Eles não vão conseguir, eles vão ser destruídos antes de conseguirem destruir tudo. É isso que eu quero dizer. Marés, última questão, vamos lá? Não, eu acho que nós já estamos já tempo bem avançado, né, Fabiano? E claro. Eu acho que essas conferências assim virtuais, elas cansam mais a plateia, né? Eu acho que já está chegando o momento de a gente fazer os agradecimentos mesmo. Eu queria só dizer que para mim foi um prazer enorme te ouvir, Eduardo. Foi realmente uma noite memorável. Muito obrigado pela sua participação. E eu vou te dizer que não é a primeira vez que te ouço e me alegro de te ouvir, mas sempre que a gente tem oportunidade será bom trazê-lo, porque a sua fala é uma fala que provoca muito pensamento, muita discussão e muito debate. Eu acho que daqui para frente, com esse grupo que você assistiu, nós podemos ter muita coisa para conversar ainda em frente. Muito obrigado, Eduardo. É isso só que eu tenho a dizer, Fabiano. Obrigado a vocês. Eu queria agradecer a atenção de todos, pedir desculpas por falar demais e não poder, inclusive pelas razões do meio de comunicação, falar com a plateia, ouvir a plateia, as pessoas que estão assistindo, porque não dá, né? É muito complicado. O chat, fica muita gente, é muito complicado, né? Então, peço desculpas por não ter podido interagir efetivamente com as pessoas que estão assistindo essa conferência. E agradeço a vocês a atenção e a paciência. Eu reitero, Carlos, obrigado pela sua presença, sempre bom tê-lo conosco. Eduardo, excelente, obrigado. Foi de fato uma noite bem especial. Eu acho que abre para a gente essa temporada do Café Filosófico com grandes provocações e que vão continuar nas próximas 2 semanas, que eu tenho certeza que serão enriquecidas. Agradeço novamente aos nossos intérpretes, né, que fizeram hoje filosofia, isso é muito bom. Então, gente, obrigado a todos vocês que estiveram conosco essa noite. São convidados para as próximas 2 semanas e em breve nos encontramos, tá? É só um aspecto prático, tem um linkzinho ali, você faz a sua avaliação dessa noite e aí em poucos dias você recebe a sua declaração de participação. Eduardo, obrigado. Carlos, obrigado. Alexander. Obrigado a todos, obrigado. Um abraço, Marés. Obrigado. Um abraço, Eduardo. Foi bom te ver. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, Fabiano. Tchau. Obrigado, Carlos.